Alô, Ilhéus, mais um podcast falando de política, esse bate-papo descontraído que a gente vem trazendo aqui na nossa bancada. E eu hoje tenho o prazer de trazer aqui o meu amigo JJ. Tamo aí, viu? Agora com um cara muito legal e um novo amigo que a gente aprendeu a gostar. E aí a gente vai contar a história desse cara, George Moreno, pré-candidato a vereador pelo PSD de Ilhéus. Um cara que tem uma história de empreendedorismo na nossa cidade muito grande. E vai ser um bate-papo muito legal. George, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, meu amigo aqui, JJ. Que prazer ter você aqui. É uma satisfação aqui estar conversando com vocês e mostrar um pouco da minha história, de como eu cheguei em Ilhéus, de como foi essa decisão a me deixar disponível a ser pré-candidato, né, a vereador na cidade, e falar um pouco das coisas que dos projetos que eu já executei, das propostas que eu tenho a apresentar aqui para o governo, a melhoria do cidadão ilhéense. Gente, George é um cara novo, muito novo, empreendedor. Mas assim, por detrás do cara, do empreendedor da noite, existe uma história de um nerd. Esse cara tem um legado aí de concurseiro, de que passou em diversos concursos, que colocou sua vida para o estudo muito grande. George é soteropolitano, nasceu em Salvador, mas ele adotou Ilhéus como sua cidade. Me conta aí as histórias pelos bastidores. E se não for verdade, você vai corrigir. Que George escolheu a cidade de Ilhéus para morar. Que ele que escolheu Ilhéus. Ele amou Ilhéus e disse: não, eu vou para essa terra e eu vou fazer história junto a Ilhéus. George, quem é George Moreno? Conta pra Antes de gente. dizer aí, eu vou dizer para você e para vocês que estão em casa que o prefeito Mário Alexandre publicamente declarou que se não fosse George, o que nós temos hoje de ponte, a primeira estrada do interior do Brasil, do Nordeste, na verdade, né? Se não fosse ele, seria diferente, não seria essa beleza que é o complexo viário da ponte e a duplicação. A gente vai entender por quê durante esse bate-papo aqui, mas o prefeito de Ilhéus, publicamente, e o secretário Bento colocou esse rapaz aqui como um dos principais atores importantes do processo. Eu fiquei muito curioso porque existem alguns mitos que a gente vai trazer à luz aqui do conhecimento dele. Um dos caras mais importantes para as obras do nosso processo de infraestrutura da cidade. Então eu quero entender o porquê. Mas vamos primeiro a sua história pessoal. Como Fabiola nos convidou a conhecer, né? Isso, quem é George Moreno? George Moreno, eu sou de Salvador. Né? Soteropolitano. Soteropolitano. Bahia ou Vitória? Bahia, sou Bahia. Então, hoje Bahia é time da Bahia. Eu comecei os estudos muito cedo, né? Eu passei em alguns concursos, fui militar da Marinha, foi o meu primeiro concurso, né? Onde eu passei 9 anos como servidor público federal, foi um concurso que eu passei. Depois, logo após, eu passei no concurso professor do IFBA, que é um curso federal, professor substituto, onde eu ministrei aulas no campus de Camaçari, em paralelo com o Senai. Né? Eu tenho essa história, na sala de aula, ministrando cursos técnicos. De militar professor. De militar professor. Que história! Então, formação acadêmica, eu sou formado. Eu tenho uma graduação em Engenharia Elétrica e tenho uma pós-graduação em Engenharia de Trânsito e Mobilidade Urbana, né? Que onde hoje eu atuo aqui na cidade. Né? Dentre outros concursos, eu passei no concurso da Polícia Militar, logo após, e passei no concurso daqui do município de Ilhéus. Mas você está muito rápido, a gente precisa conhecer você aos poucos. Mas deixa eu fazer nos atropelar. Vai. Mas deixa eu fazer um recorte disso. Gente, olha a importância dessa história. George conta aí que começou a estudar muito cedo, que passou no concurso da Marinha, era servidor federal há 9 anos, passou no concurso do IF baiano. Polícia Militar Estadual. Aí dava aula e passou no concurso da Polícia Militar. E aí ele passa no concurso para a Prefeitura de Ilhéus.
E aí eu quero fazer um recorte. Eu também quero, porque é muito importante. Vou fazer um recorte dessa fala. George poderia ter escolhido ficar em qualquer lugar. Mas esse filho que Ilhéus recebeu escolheu esta cidade para ser dele. Então, George, você tem muita legitimidade para hoje ser pré-candidato a vereador por Ilhéus. E eu faço questão de fazer esse recorte para que as pessoas entendam, e isso é uma fala natural, de onde George é, por que ele está aqui. E aí ele responde isso muito bem. Ele poderia estar em qualquer lugar, mas ele escolheu Ilhéus para ser a sua cidade. Qual é o partido? PSD. Qual partido? PSD. Ah, gente, JJ, ó. É o nosso partido, né? É isso. Quando fala que é o PSD que está aqui, ele fica todo orgulhoso porque é o partido dele. Do nosso prefeito Mário Alexandre, do nosso Sim. secretário Bento Lima, de George, de Otto Alencar, né, e vários nomes da política baiana, que é um partido que discute as principais pautas. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade, porque eu gosto de fazer esse recorte. Tem uma galera que nos ouve e nos assiste aqui, ali, tanta câmera que você nem pode apontar. Que está naquela fase de decisão de vida. Eu vi que você tem um histórico acadêmico, um currículo magnífico. Conte pra gente aqui aquela fase de escolha o que você quis ser, porque você foi militar, professor, foi não, né? Porque ninguém deixa de ser. Deixa de ser. Até para reserva você vai não remunerada, mas você vai para reserva, se precisar é convocado. E é bom ressaltar que os locais onde eu passei, né, na Marinha, Polícia Militar, eu sempre costumo dizer muito para amigos, né, familiares, onde passamos, procuramos acender sempre a nossa estrela, a luz da nossa estrela, que ela nunca vai ser apagada. Então, eu falo isso com muito orgulho, porque eu tive uma boa passada na Marinha, eu tive uma boa passada no IFE, eu tive uma boa passada na Polícia Militar, inclusive eu fui o primeiro colocado. Pronto, é isso que eu queria. Você é um cara jovem, é mais velho que eu, mas é jovem. E tem muitos jovens aqui, inclusive que está aqui na nossa, muitos jovens que tem você como espelho, né? A referência para gente jovem, para pessoas que conquistou, chegou no alvo, dá uma dica para essa galera que está te assistindo aqui. O que você fez, as suas escolhas, num resumão, claro, para você ser tão jovem e conseguir ter êxito. Não deixou de curtir o esporte, de curtir a vida, mas estudar e ser o primeiro, ser o melhor onde passou. Olha só, esse cara aqui é o melhor onde passou. Conte aí para essa galera aqui, porque você é luz, você é exemplo, você é o caminho para quem está na indecisão. Vou para onde? Eu vou ser o quê? Você sabe que é muito importante, porque você já passou por essa fase. Sim. Na verdade, o segredo existe um estudo que os homens de sucesso, eles só têm sucesso em 10 a 15% de toda a trajetória. Então, o segredo, na verdade, está em não desistir, né? A gente sabe que o trabalho é árduo, a vida é complicada, mas a gente está sempre fazendo o nosso, sempre sendo honesto, sempre nunca pisando em ninguém e sempre se dedicando. Eu acredito que ninguém é melhor do que ninguém. A gente sabe que algumas condições, algumas situações de vida interferem, influenciam, às vezes positivamente ou negativamente, mas acredito que a índole, a capacidade de cada um não é desmerecendo ninguém, porém, se tiver um comprometimento, né, aquela garra, aquela vontade de querer, acredito que não seja empecilho para ninguém. Primeiro lugar, cara, em tudo, polícia, Marinha. Eu fui recruta de Marinha, a dificuldade da pega para passar nas provas. Conte aí essa experiência para você perder muita noite, né? Na verdade, na Marinha eu fiquei entre os primeiros colocados, né, no concurso, que era um concurso nacional, né? Então, onde eu pude escolher para onde ia, né? Que eu já fazia um curso de formação em Pernambuco. Lá é feito o exame em provas e no final sai a colocação e sai os destinos do Brasil para poder ser feito. E isso varia de acordo, a escolha de onde você vai servir no próximo ano é de acordo com a nota, né? Eu fui bem colocado e consegui escolher o local aonde eu iria servir, né? Com isso já acendeu um alerta
Porque quando a gente é um pouco, é normal, é natural isso, do jovem, né? A gente não termina não dando importância para certo tipo de coisa. Quando a gente vai criando um pouco mais de maturidade, fala, pô, se eu desse importância lá atrás para aquilo, talvez eu pudesse... Então, eu pudesse mudar alguma coisa, né? Eu, graças a Deus, eu tive o privilégio, né, de poder ser bem classificado, também por mérito. Sei que muitas pessoas, às vezes, ficam um pouco receosas, tem esse mito de não se valorizar, né? Eu aprendi ao decorrer da vida que a gente tem que valorizar as vitórias, mesmo que sejam pequenas vitórias. A gente tem que sempre valorizar, tem que sempre ressaltar. Eu sou Vitória mesmo, você é Bahia, sou Vitória. Então, eu consegui na Marinha, né, ficar entre os melhores colocados. Inclusive, fui promovido um ano antes do que a minha turma. Uma parte da minha turma foi promovida, os primeiros colocados foram promovidos antes, justamente por conta da nota. Então, eu comecei a perceber que, o caminho é aqui. O caminho é o estudo, o caminho é o conhecimento, porque é algo que você investe e não vai ser retirado de você. Né? Então, quando você investe no conhecimento, você... Tá ouvindo aí o recado? Você Investir vai ter... no seu conhecimento, ninguém tira, né? Ninguém tira. Aí, após a Marinha, eu vi que dava para ser algo mais. É interessante falar que eu converso sempre com o pessoal sobre isso. Os concursos que eu passei são concursos que muitas pessoas, inclusive eu tenho muitos amigos ainda no concurso, porque são concursos de vida, de carreira. Né? Pessoas passam a vida toda, a Marinha, né? A Polícia Militar, pessoas, quem consegue o êxito termina ficando a vida toda. Fazem carreira, né, Fazem George? carreira no Querem concurso. ficar ali e criar a sua vida, a sua história. Exatamente. E eu sempre vi aquela coisa de ainda não é. A inquietude do ainda que eu não quero para o meu ainda futuro. Não é que está ruim, não é isso. Sim. Mas a gente vai tentando galgar em coisas ainda melhores, né? Para dar uma melhor condição de vida à família, aos amigos, poder ajudar pessoas. Hoje eu tenho um trabalho social que eu ajudo alguns atletas aqui da cidade. A gente vai aprofundar. É isso que eu tentei aqui para poder organizar, que é tanta informação. E daí veio a questão dos concursos, da Polícia Militar, né? Foi um divisor de águas em um determinado ponto da minha vida, porque eu estava na Marinha, um concurso federal, né? Eu teria muita coragem, né? Eu já tinha saído da minha promoção a sargento, né? Eu era cabo da Marinha, e eu teria que voltar a morar no Rio de Janeiro. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro, eu teria que voltar. Então eu falei, eu não quero voltar a morar no Rio de Janeiro, porque eu já estava finalizando a minha faculdade de graduação, de engenharia elétrica. Então, eu já estava ali do lado empreendedor, já estava com uma empresa em paralelo com uns amigos meus de sala, e terminou que deu certo. Eu falei, vou largar. Minha mãe ficou louca, que ela amava me ver fardado de branco. Sonho de qualquer mãe, ver acho que filho toda fardado. Não tem Então, jeito. ela, você vai fazer isso mesmo, meu filho? Eu falei, é isso que eu quero. Então, eu nunca tive medo. Né? Não é questão de medo, mas eu também não sou uma pessoa aleatória. Você vai fazendo com cautela. Sempre um cara... eu sempre fui metódico, sempre fui um cara... Uma pessoa de exatas, ele está sempre ali com estatística, com dados, trabalhando com dados. Então, eu abri a empresa, investi na empresa, deu certo, super certo. Né? Então, e continuei estudando. Eu vi que o estudo... Aí comecei a fazer um concurso, fui passando um concurso no outro. E aí veio a Polícia Militar. Né? Veio o concurso da Polícia Militar, veio o curso de formação, e eu vi que é um concurso excelente, né? A carreira de policial militar, o pessoal tem um pouco de receio, é violência, isso não é não, mas ali tem espaço para todo mundo. Quem quer ficar no administrativo, fica no administrativo, quem quer ficar no operacional, fica no operacional, não é nada impositivo, é tudo acordado, né? E termina se encaixando. Maravilha. Fabíola fez uma pergunta sobre como você veio parar em Ilhéus. Eu acho bastante interessante porque muita gente fica perguntando, né? Quem é George? E como ele veio parar aqui em Ilhéus. É uma história muito legal, a sua adoção, né? Por nossa cidade. E pelo que você faz na cidade, pelo que você é e como você é recebido, a cidade te adotou também. Sim, ele vai chegar. Eu, na verdade... Houve a oportunidade de fazer o concurso, né, em 2016,
concurso de Mas 2016. antes você veio com alguém, não foi? Sim, sim. Eu tinha uma namorada na época e ela veio fazer o concurso de auditora fiscal, né? Auditora fiscal e a irmã dela, minha ex-cunhada na época, veio fazer de enfermeira. Aí, tipo, eu já iria vir trazer o pessoal, eu já tinha a pós-graduação, já tinha experiência, mas assim, você sair da capital, você sair de um concurso, você está num concurso de policial militar, querendo ou não, é um concurso que lhe dá uma estabilidade, lhe dá um suporte ali para você poder galgar outras coisas, né? Então, fui para o concurso, vim trazer o pessoal, vou fazer isso, tem um concurso aqui que dá para mim, apesar de ainda não conhecer direito Ilhéus. Eu conheci Ilhéus pela Marinha, quando o navio passava, o navio balizador que passava, a gente parava aqui no porto, parava aqui no porto, e aí a gente conhecia um pouco a cidade, conheço Abrolhos, né, que o navio passava bastante aqui. Então, eu vim fazer o concurso. Resumindo, eu vim trazer o pessoal, vim fazer o concurso. Só eu que passei Olha só. no concurso. Tu conhece aquela história que quando Deus tem algo preparado e tem um lugar reservado para você, Ele prepara todo o caminho, ou seja, o que era só para ser uma doação de um tempo, de um serviço, começou a sua história, né? É verdade, na verdade. E aí, quando foi aprovado e tal, fiquei naquela... Poxa, e agora? Porque a gente fica assim, né? Ah, não sei, não quero. Mas quando passa, fala, opa, aí começa a ver as possibilidades, né? Como é. Aí eu vim estudar Ilhéus, a cidade de Ilhéus, o potencial de Ilhéus, o que Ilhéus poderia me proporcionar, né? Na época que eu fui convocado para o concurso, né? Na época, então, diretor-geral da Sutran, Gilson Nascimento, que, aliás, é um excelente profissional, um amigo meu, quero até mandar um abraço para Gilson. Um abraço ao capitão. Agora eu não sei nem qual é a graduação dele. É subtenente. Subtenente. Um grande abraço. Gilson Nascimento. Então, eu conversei com ele, eu vi aqui Ilhéus, uma coisa que me impressionou muito, tinha uma realidade há 7 anos atrás, 7 anos atrás. Essa é a pergunta que Fabíola gosta de fazer. E eu não vou falar agora. Essa vai ser a chave de ouro de Fabíola, se prepare. Então, o prefeito Mário Alexandre, conheci no dia da nomeação, decidi assumir esse compromisso, né? Minha mãe também ficou... A mãe sempre tem um pouco do receio, porque quer sempre cuidar, é novidade. Você vai para um lugar que você não tem muitas amizades. Eu sempre fui um cara muito bem relacionado, uma pessoa de muitos amigos, né? Eu sou um cara, assim... Eu costumo dizer que eu sou do grupo, o amigo. Sempre pode contar, como hoje eu tenho uma boa relação justamente por isso. Por estar sempre ajudando, sempre ouvindo. Quando a gente fala ajuda, pensa em outras... Na verdade, você ajuda a pessoa só em estar do lado dela, só em ouvir a pessoa, né? Você termina ajudando essa pessoa. Então, conheci o prefeito tinha um projeto. Tinha um desafio, na verdade. Ele estava precisando do engenheiro de trânsito na cidade, porque Essa parte é extremamente importante, que é a parte que vai quebrar alguns mitos. É importante vocês anotarem depois o recorte em cima disso, porque muita gente fica apontando que a ponte foi A, B, C, que fez, que não fez. Nos traga luz sobre esse fato da ponte. Se você tiver o ano, seria interessante você falar o ano, porque a ponte começou a ser construída naquele primeiro projeto, inicialmente em 2012, né? Naquele primeiro projeto, mas era só a ponte, aquele pedacinho mesmo, só a ponte, não tinha o que você vai nos trazer aqui. Você com conhecimento de quem ajudou a construir, e eu vi imagens nas redes sociais de você lá, cheio de papelada lá, com o Rui Costa, com a turma lá. Você é monstro, viu, cara? Parabéns. Na verdade, o grande problema, o entrave que tinha, era referente aos acessos da ponte. Tinha ponte, mas não tinha acesso, né? Tinha uma ponte, mas não tinha como chegar, como desaguar, quantidade de veículos, tinha questão de calçada, tinha questão de ciclovia, porque isso foram demandas que foram atualizadas ao decorrer do tempo.
como você recordou, a ponte deu-se start em 2012. Então, a lei de mobilidade, inclusive, foi uma lei que foi se atualizando. Então, eram entraves que precisavam-se de um técnico para poder supervisionar e orientar e fazer aquele pré-projeto para poder fazer a apresentação. A grosso modo, a miúdo, precisava de alguém ajustar o projeto que funcionasse para atender a demanda. Porque você foi um cara técnico aí, para quem está ouvindo do outro lado, você quis dizer, ó, o cara que ajeitou, arrumou para ligar o ponto A ao ponto B. Não é isso? Perfeito, perfeito. Né? E quando, tirando esse mito, o pessoal fala, a gente escuta bastante. Que foi né? a ABC que fez. Essa questão a gente fala muito da oposição, né? Ah, foi o Estado que fez, a ponte... Que é outra coisa que eu ia fazer a pergunta, mas já respondendo, né? Pode, por favor. É o Estado que fez, nos conta, foi o ABC, não tirando o mérito do governador, né, do presidente, mas foi o Estado que fez. Explica pra gente aqui, que está nos ouvindo. A obra da magnitude da ponte Jorge Amado foi um conjunto, né, de órgãos, principalmente o Estado e o município. Porque se fosse assim, só um parênteses, se fosse fácil, o Estado que fez, o município, a Bahia tem 417 municípios, por que não favorecer Ilhéus? Alguma coisa de Ilhéus tem diferente dos outros municípios. O que é isso? Né? O prefeito Mário Alexandre se preocupando com isso, a gestão se preocupando com isso, né? Precisava se apresentar um pré-projeto e as licenças, inclusive licenças ambientais, para poder receber alguma coisa. É aquela coisa, você tem que, até para pedir, você tem que saber pedir. Sim. Eu estou falando isso com propriedade, porque eu já cheguei diversas vezes na governadoria em Salvador com o prefeito Mário Alexandre, com o secretário Bento Lima, de a gente chegar meio-dia e sair 19 horas da noite esperando para poder falar com o governador, para poder explicar, para poder apresentar a demanda, falar, ó, eu tô ok, eu preciso disso, porque não adianta você... Desculpa estar insistindo, porque eu quero me tirar isso nos detalhes. Você apresentar a demanda, então não foi o Estado que chegou aqui fazendo, não? Não. Então, olha só, não foi o Estado que chegou aqui fazendo. Foi o município que apresentou a demanda, não é isso? Exatamente. Apresentou o projeto. Na verdade, para adquirir um recurso, muita gente não sabe, principalmente no Estado, o município tem que apresentar, além de estar aqui com as obrigações legais, tem que se apresentar um pré-projeto. Quem faz isso? A parte técnica, ao município. Então isso é o município que faz. Pronto, é o município que faz. A parte técnica, eu preciso construir uma ponte na cidade. O prefeito precisa construir uma ponte na cidade para melhorar a locomoção do cidadão. Então, o que é que tem que ser feito? A parte técnica. A ponte tem que ser feita dessa forma, o orçamento é esse, vai ser o custo disso, eu preciso disso. O município pode entrar em contrapartida com o quê? Com o projeto, essa parte do projeto de levantamento topográfico. O governo do Estado entra com outra parte. É sempre uma conversa para poder olhar. Não é simplesmente, eu quero uma ponte, o governo do Estado lá bota, não fosse fácil assim. Eu lembro em 2010, eu era pequeno, mas o Fabio já tinha uma idade já suficiente. Como sempre eu salvo. Ele nunca é o velho. Ele nunca é o velho, não. A velha da história que sou eu. Em 2010, eu acho que você já tinha uns 20 e poucos anos já nessa época. Eu lembro que o presidente teve aqui em Ilhéus, 2010, 30 de dezembro de 2010. E aí chegaram falando lá, o prefeito da época, não, que a ponte, e a galera pedindo, no centro de convenções. Aí o presidente, que agora voltou a ser o presidente Luiz Inácio, ele falou assim, olha, não vamos enganar ninguém aqui, não existe o projeto. Traga o projeto, é bom você falar, quem está aí vai lembrar. Traga o projeto, se quiser procurar na internet a fala do presidente, deve estar lá. Traga o projeto, que a gente vai fazer as avaliações para poder mandar o recurso. Fala do presidente da época. Casa como você está falando. Então, assim, sim. Então, perfeita essa sua explicação. Mas dê continuidade nessa parte. Desculpa, Fabíola, eu queria muito explorar essa... Fique à vontade, a bancada de vocês. É um assunto que vai derrubar muitas fake news por aí, inclusive até financiamento. Se você tiver uma noção do nível de financiamento, eu particularmente eu não sei. Sei da execução, como você está falando. Aí é importante explicar para a população. Pronto, pré-projeto, projeto, como é que é para vir para a execução.
Isso, basicamente é isso. E aquela pista que foi até depois do Opaba ali, ficou bonito, que tinha um negócio Isso de daí, matagal. Eu era pequeno, a gente não passava por ali não, porque de noite era uma escuridão da zorra. Era perigoso, lembra? Isso Você daí que era foi maior. mérito. Lógico, eu que já andava por ali, era verdade. Isso daí também foi um pré-projeto apresentado pela parte técnica. É E mesmo, o prefeito entendeu Mas não foi e levou. Inclusive, eu tenho registros nas minhas redes sociais. tá de brincadeira. Tem um registro das redes sociais dessa Não foi o reunião. governador que fez ali. Não, vou mandar ali. Sim, Não, foi muito de cima importante. pra baixo, assim, Não, a função dele foi essencial, isso é fato. A gente não tá Não estou desmerecendo, questionando estou isso. fazendo a resenha só. Porque o pessoal disse que foi o governador que jogou lá. É porque nessa hora que o menino tá feito, né? Que o menino é bonito, todo mundo quer ser pai. E já que todo mundo quer ser pai, George, e a história é bem ampla para todo mundo entender, todo mundo quer ser pai. Então, para ser pai, quer desmerecer quem criou. Isso. Quer desmerecer quem foi lá, Nem quem o caldo fez o aparece. registro. O caldo que vocês tomaram, chamado caldo, quem sabe bem questão de tomar caldo, né? Tomar o chá, aquele Pois chá de é. espera lá. Não aparece na foto, né? Não aparece. Eu acho interessante, é até bom ressaltar isso, eu estava até conversando isso com o prefeito Mário Alexandre, que a gente esperava, e na hora de chegar, porque é natural você terminar. Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. Ninguém. E quando ia ser atendido, o prefeito abria aquele braço, um sorriso, e parecia que nada aconteceu, tinha acabado de chegar, aquele jeito dele. Então, isso cativou muito. Além de estar organizado, né? Ele foi, na minha opinião, fundamental para o desenvolvimento da cidade. Né? Não só o prefeito, porque quando fala-se o prefeito, Marão, fala-se de um grupo, né? Onde hoje o secretário de administração participou, inclusive, dessa reunião que eu tenho mudou o nome de gestão agora, né? É a Secretaria de Gestão. Secretaria de Gestão, que era, na época, era secretário de administração que participou. Existe um grupo, existe toda uma equipe, um conjunto para poder apresentar algo e conseguir algo. Né? Acredito que todos trabalharam em prol disso e obtivemos sucesso. Né? Então, acredito não, isso é fato. E eu tenho dados, inclusive técnicos, de melhoria de mobilidade, de circulação viária, do benefício que foi essa ponte, da magnitude que foi dessa ponte, que é a única ponte estaiada do estado da Bahia. E é um símbolo, né? É um símbolo do nosso, um símbolo do nosso turismo. A primeira ponte estaiada, na verdade. Isso, um símbolo do nosso turismo. Pessoas que estiveram na nossa cidade antes da ponte estaiada e quando voltam hoje ficam encantadas com essa magnitude. E eu falo da Renatinha sempre, porque essa daqui também é uma ilhéense por adoção. A Renatinha teve há 14 anos atrás em Ilhéus e ela conta. E eu vou fazer um podcast depois. Exatamente, vou fazer um podcast depois com a Renatinha para ela contar essa história. A Renatinha veio há 14 anos atrás, quando chegou na cidade, ela falou: meu Deus, essa que é Ilhéus, que cidade feia, que cidade suja. A Renatinha disse que ficou indignada. E ela disse que quando ela voltou na cidade, que ela pisou, que ela viu progresso na cidade, ela disse que o coração dela chega a pulsar. Ela falou: é nessa cidade que eu quero morar. Então também é uma ilhéense por adoção, porque ela amou essa cidade. E assim como você, ela veio aqui para fazer um estudo de como seria a cidade, das proporções, do que tinha de planejamento de crescimento, para ela poder vir investir na nossa cidade. E falar em investimento, a gente falou de George, militar, de George, o profissional que escolheu a cidade de Ilhéus, que tanto incentivou. Que tem muita coisa ainda aí. Eu fui diretor também. Isso aí a gente vai chegar, porque ainda tem como a gente tem que dividir por parte. Essa parte foi importante para esclarecer o esclarecimento. Tem o servidor. O George é servidor público de carreira. Inclusive, é bom, eu sempre falo isso, sempre destaco isso, que assim, você tem que realmente valorizar a quem te valorizou. Né? Quando você entrou? Logo ano. Não, um dos receios, na verdade, de vir para Ilhéus era essa questão salarial, era essa questão de atraso, né? Então... Você que está em casa aí, servidor, que é servidor,
como George é. Lembra bem como era e agora como é que George está. Eu vou ser bem sério, eu como servidor, desde o dia que eu assumi até hoje, nunca foi atrasado o salário, muito pelo contrário, sempre paga antes da data. Então, é fundamental ressaltar isso, porque é uma valorização que deve ser ressaltada. O servidor hoje que reclamar é ingrato. É o do Vale Refeição, que inclusive caiu ontem. Foi mesmo? Sempre cai Coisa na data. boa, né? Então, de R$150 para 600, agora 630, né? Agora está com o projeto para 630. Não, já caiu 630. Caiu 630. O projeto passou na Câmara lá, com o projeto por unanimidade, até a oposição votou. Até a oposição votou no projeto do governo, coisa boa, né? Isso aí é verdade. Então, é algo que você sai de R$150 para R$630, é uma valorização absurda, se você for comparar em outros municípios. Assim como o compromisso de pagar o salário, porque todo mundo tem as suas demandas, as suas contas a pagar, e o salário é imprescindível. Então, isso eu tenho propriedade de falar. Tem lugar de fala, né? Eu tenho um lugar de fala que eu falo assim, eu nunca recebi um salário atrasado na prefeitura. Muito pelo contrário, eu sempre recebi antes da data prevista. Ô, Fabiola, você lembra da sua época, né? Que você trabalhava produzindo material, comércio. Os comerciantes lá atrás vendiam assim facilidade para o servidor municipal? Não, de jeito nenhum. Eu venho de uma família de... A gente sempre teve buffet na nossa cidade, né? Depois eu era pequeno, mas você já estava... já era buffet, já era pequeno, a gente já estava no ramo, né, de festas. E uma das grandes dificuldades era essa. Quando vinha alguém procurar, né, a estrutura que trabalhava na prefeitura, se tinha medo. Se tinha medo porque não sabia se ia receber, não sabia se ia pagar. E isso é muito complicado, isso é um histórico da nossa cidade. A gente recebeu aqui semana passada uma moça que também, assim como você, veio de outro estado, só que no caso dela veio de outro estado, a Lídia. A gente fez um podcast com ela, veio de outra cidade também, que passou no concurso, e eu acredito que no mesmo período que você. A Lídia passou no concurso e ela disse que a grande dificuldade dela foi quando ela chegou na cidade, que ela foi alugar um apartamento. O dono do apartamento perguntou para ela, você vai trabalhar onde? Ela falou, eu passei no concurso da prefeitura. Ele falou, vai embora. Eu nem vou alugar meu apartamento para você. Foi sério, ela contou isso pra gente. Que ela teve maior dificuldade, que ela ficou rodando com as roupas dentro do carro, teve que a mãe e os pais o pai dela mandar um dinheiro a mais para ela poder pagar, tipo assim, 6 meses de aluguel, para que ela tivesse credibilidade de ficar no apartamento. Aí ela assumiu e ela disse que era o grande medo dela. A baixa estima do servidor era muito grande. Era os atrasos, ela disse. Sim. E ela disse isso, que ela nunca teve salário em atraso, muito pelo contrário, pago antes, a valorização, o ticket de refeição, o sentimento de pertencimento à gestão é muito grande. E isso é importante dizer. Vocês que estão aí, essa parte que ele fala do servidor, grave aí pra gente mostrar na rede dele. Fala aí, repete aí, que eu quero que a galera veja como que era essa história do servidor. Vocês, servidores de carreira, repita aí, você de carreira. Você é o que do município de carreira? Eu sou engenheiro de trânsito, né, do município, um concursado efetivo. E eu tenho muita propriedade para falar a questão da valorização do servidor. Engenheiro de trânsito, rapaz, você engenheiro de trânsito, concursado como engenheiro de trânsito do município. Então eu vou falar do servidor, porque o servidor que não reconhecer a evolução, que não reconhecer os benefícios que o governo proporcionou, Marão e Bento, né? São os dois nomes que orquestraram, na verdade, toda essa organização. Um era prefeito e outro secretário de gestão. Então, o alinhamento, graças ao alinhamento deles que conseguiram organizar a prefeitura de tal modo de que o salário nunca atrasou. Então não atrasa nada. Nunca você tem atrasou. crédito, você consegue comprar no mercado aí? Consigo. Você consegue pagar as contas Consigo. até na feira? Nunca atrasou. Eu vou falar, nunca pagou, sempre pagou na data antes. E na do feira, previsto. você chega ali, os caras te E vendem. isso. Porque não era assim, não, viu? Quem sabe aquele servidor de 20, 30 anos atrás, não era assim, não. Principalmente alguns que ia voltar aí, que passou algumas vezes.
Então, chegando lá, não tem problema do cara querer botar você para correr. Porque quando fala da valorização do servidor, da questão do pagamento do salário em dia, isso impacta em várias áreas. Reposição da inflação. Isso impacta em várias áreas, principalmente no desenvolvimento econômico da cidade. Por quê? Hoje a gente sabe que tem uma grande porcentagem da população da cidade, ela tem algum vínculo com a prefeitura. Sim, né? sim, Ou é uma trabalha na força prefeitura, motriz da ou economia. parente da prefeitura. Então consegue girar o mercado. Né? Se você recebe, você Tem consegue cidade comprar. que 80% do fluxo na cidade, 80% do fluxo financeiro é da prefeitura e da INSS. Ilhéus, graças a Deus, não é isso, mas é uma importante parcela. É uma importante fatia, né? E é importante quando você faz um relato desse, George, porque mostra... Aqui é um primeiro, testemunho vivo, né? mostra o seu sentimento de pertencimento a esse processo. Não, e só um parênteses, porque senão termina o Pedro. Esse foi um dos pontos a sair, inclusive, no PSD. Rapaz, conte aí como é que Porque eu não- isso é para o nosso PSD. Do PSD, porque eu não conseguia me ver em outro partido, a não ser a identidade, porque eu fiz tudo o que eu fiz durante esse tempo que eu estou e vou continuar na cidade. Ilhéus foi relacionado ao governo, e o governo é Marão, é Bento Lima, é PSD, e não poderia ser diferente. Não poderia ser outro partido, né? Não poderia ser outro partido. Não poderia ser outro partido. E essa paixão pela política, assim, que você repara, porque você é um cara técnico. Impressionante os nossos amigos, como ele é um profissional de carreira, acadêmico, um cara com know-how, de um laticêncio, né, já elevado, Consolidado, com vários tipos de passagem de concurso da vida. E você veio parar na política. Isso é importante. Como é que foi isso? Bom, a questão da política em si... Você poderia ficar na sua, né? Poderia na sua ponta. Inclusive, há 4 anos atrás, eu era o secretário de trânsito, né, nas eleições passadas, eu era o diretor-geral da Sutran. Né, e eu participei, eu ajudei, né, com a minha parcela, porque quando ele fala grupo, cada um tem a sua parcela. Se ganha, todos ganham. Se perde, todos perdem. Então, se ganhou, eu tive minha parcela de ajuda. Né? Se tivesse perdido, eu teria minha parcela na derrota. Então, você começa a entender certos tipos de situações e você fala, opa, se eu estivesse na condição de vereador, eu faria diferente. Eu tenho uma outra visão, não citando situações ou fatos, eu falo que precisa ser mudado, né? Alguma coisa. Eu ia perguntar isso. E Precisa antes de ser você mudado. responder, eu ia perguntar, a gente estava nos bastidores perguntando sobre se algumas ideias e projetos. E você falou sobre algumas coisas sobre o trânsito. Para o nosso querido internauta que te acompanha agora, você como pré-candidato, não pode pedir voto, não venha pedir voto para ninguém ainda. Pré-candidato a vereador pelo PSD. Você pensa na Câmara de Vereadores em construir alguma coisa, porque você não precisaria normalmente. Mas como você está se dispondo a servir a população mais uma vez, agora como legislador, você tem alguma coisa em mente, alguma coisa que você pode trazer para apresentar? Na questão do não precisar, quando eu coloquei o meu nome à disposição e abracei a causa e aceitei esse desafio, foi justamente para tentar fazer a diferença, né? Principalmente a questão dos jovens, a questão da mobilidade e a questão do desenvolvimento urbano, que são as principais bandeiras que eu defendo. Né? Inclusive, a questão do trânsito é muito importante. Eu, por ser um profissional da área e ter um bom relacionamento com os profissionais da área, técnicos daqui da cidade, então, existem situações que podem ser evitadas. E uma delas é a educação no trânsito, que, na minha opinião, é fundamental, vou repetir, fundamental para que venha-se a melhorar o trânsito, que com isso vai diminuir acidente, vai diminuir engarrafamento, vai diminuir xingamento, vai diminuir estresse. E quando você tem uma educação,
né, você termina evitando certo tipo de conflito, né? Aquele cara, já dizia, eu costumo falar também que um cara paciente, ele não perde para ninguém. E no trânsito você tem que ter paciência. Verdade. Né? Se o cara está ali buzinando, não, você vai, pode passar. Né? Então, pode passar, não tem problema. Então, isso tem que ter essa educação, tem que existir essa educação. Tem como ser feito um projeto de lei, uma educação no trânsito, uma escola do trânsito, para que isso já seja inserido nas escolas municipais como uma disciplina extracurricular, porém que seja fundamental, né, a integração, a participação do jovem, porque ele já vem com aquele conhecimento básico. Lógico que não vai ter aquele específico, a lei é essa, não é isso. É saber o que é uma faixa, que tem que se atravessar na faixa de pedestre, porque hoje a realidade, você vê de algumas pessoas que não sabem nem porque está a faixa de pedestre e não atravessam na faixa de pedestre. Você falou faixa de pedestre, até estava falando mais cedo que teve uma época que, quando começou, até, se eu não me engano, o subtenente Gilson plantou as ciclofaixas, aí era de uma cor que o pessoal estava dizendo que era de um partido, pelo desconhecimento, né? Você está falando da ciclofaixa, né? Quando eu cheguei já estava implantada. Né? Inclusive é algo de muito debate. Exatamente. A ciclovia da litorânea, que na verdade não foi implantada incorreta. Sim. Né? Tecnicamente falando. Pode sim ser feito um ajuste para finalizar a implantação e adequar algumas coisas. Né? Isso vai melhorar muito a mobilidade, mas isso é algo que deve ser feito e algo que tem como ser feito. É cultura, né? Você tem que trabalhar a cultura. É cultura. Dá para fazer um podcast só de mobilidade urbana. Dá para fazer assim, trazer George para falar de mobilidade. Olha, a Renata já tá levantando ela na quer minha mão. Quer perguntar? Pergunte aí. Não, pergunta levantando, que é o seguinte, que a gente que é de fora, que chega em Ilhéus, a gente assusta um pouco com o trânsito. Eu sou de capital, trânsito caótico. Mas quando eu cheguei aqui, eu me estranhei com o trânsito. Mas eu fiquei mais ainda abismada com outra coisa. Não foi nem questão de engarrafamento, porque não tinha engarrafamento. Você chegou, eu moro no sul, você chega ao centro em 10 minutos. É perfeito, o trânsito flui bastante. O problema é a educação, que você falou, que é um ponto que é assim, importantíssimo. Eu, hoje, acabando de vir para cá, eu vi um carro subindo na pista elevada, vindo sentido Olivença Centro, naquela pista que tem em frente ao cantinho, Caipira, o cara simplesmente usou a faixa elevada para retornar o carro. Então, assim, uma coisa que eu fico abismada em Ilhéus é exatamente isso, essa cultura de que tudo pode. Eu não dirijo pensando no outro, eu dirijo para mim. Então, assim, o que você falou aí é super importante, que a gente tem que pensar assim, educação no trânsito. E Ilhéus é uma cidade extremamente plana, então, assim, mobilidade aqui, você pensa em N coisas. Implantação de patinete, implantação de bicicletas, aquelas bicicletas urbanas que tem. Então, assim... As bicicletas elétricas. Exatamente. Então, assim, falar assim de mobilidade aqui é uma delícia. Então, já estou me convidando aqui para participar desse podcast de mobilidade. Vamos trazer a Renatinha. Excelente ideia. Quando a gente for fazer esse podcast, George... É um candidato que chega com qualidade, com conhecimento e com projeto. É diferente, viu? Anote esse nome, George Moreno, que vai vir aí para fazer diferença. Anotem esse nome. É bom até você tocar nesse assunto, a questão de... Chegou na cidade e não tinha esse engarrafamento, que não era a realidade de Ilhéus. Não era a realidade de Ilhéus. Para você ter uma ideia, Ilhéus tem uma frota de veículos que passava apenas por uma via da ponte Lomanto Júnior. E isso, quando a gente vai para números, a gente vai para 70 mil veículos, que é a frota de Ilhéus. A frota de veículos de Ilhéus. Quando você vem por uma frota flutuante, você multiplica isso daí por quase 3 vezes, né? Então, você pegar 70 mil veículos para passar por uma via, apenas uma via, era um congestionamento absurdo, né? Quem é natural de Ilhéus sabe que quando ia passar o ano novo, você tinha que sair de casa às 7 horas da noite, senão você não chegava na praia. Pronto, meia-noite. Eu moro na Isabel, ela também, quando era pequeno, ela era já maiorzinha, né? Aí Ai, a piada do ano! E a gente era engarrafamento pro pessoal. Traz água pra gente.
o pessoal que vinha de Itabuna, daquela região que vinha para o sul, era um engarrafamento quilométrico ali na E Princesa ali é o Isabel. seguinte, esse se dá pelo chamado... Ainda se tem esse engarrafamento. Tem. Agora no sul, em férias aqui, você tem um engarrafamento caótico. Isso é chamado de frota flutuante, que é aquela frota, é aquela circulação de veículos, de pessoas que têm a residência em Ilhéus, só que só vem aqui em momentos de feriado, final de semana, que aumenta-se a demanda de circulação de veículos no município de Ilhéus. Então, a cidade tem que acompanhar esse crescimento, né? Ilhéus está desenvolvendo em várias áreas, a gente vê diversos empreendimentos multinacionais. Hoje a gente tem o McDonald's, tem investimento nacional, a gente tem o Açaí, tem o Atacadão, tem outras academias. Se falar, começar a listar aqui quantos investimentos Não responde ainda. vieram após o destravar da ponte. Sim. Né? Então, é algo... não consegue nem mensurar o impacto positivo que a ponte, graças à gestão do prefeito Mário Alessandro Barra Bento Lima, É um trabalho conjugado, né? conjugado, que trouxe essa vontade de investir na cidade. Segundo Mário Alexandre, segundo Bento Lima, Mário Alexandre, Bento Lima, também Jorge Moreno. Não é eu que estou dizendo, não. Não é opinião minha aqui, não é opinião minha. Quem disse isso foi Mário Alexandre, prefeito da cidade, e o secretário de gestão. Eu fico encucado com aquela foto. O que você estava fazendo naquela foto ali? Que estava o governador, você cheio de papel na frente, e no fundo o governador e Mário Alexandre. Na verdade, ali, a gente estava apresentando para o governador, na época, Rui Costa, a necessidade de ser feita a ampliação dos acessos da ponte. Porque até então, né, o que se tinha em parceria com o governo do estado era a ponte, e ela finalizava ali no fundo do aeroporto. Sério? Acabou. E ali se tornava, Ia para quem recordasse, então... Renatinho, ia ser um caos se parasse ali. Imagine duas vias se funilando num lugar que já é estreito. Então, prontamente, né, o prefeito se preocupando com isso, conversou comigo e eu dei start no pré-projeto, né? Fiz o cálculo volumétrico, essa questão da frota permanente, que é a frota da cidade, a frota flutuante, que é a frota volante das pessoas que vêm na cidade, que passam pela cidade em feriados e a praia, né? que vem curtir uma praia. Então, porque quando fala assim, um feriado, é tanta coisa que envolve, tanto impacto. E eu comprovei, tecnicamente, que iria ser um caos. Estava tirando um caos de um lado e jogando um pouquinho mais para frente. Então, o governador, com o secretário Marco Cavalcante, receberam o projeto, entenderam e aceitaram prontamente, falou, realmente, isso aqui, e aí conseguiu, né, ser feita essa obra da duplicação. Então, Mário Alexandre tem razão, viu? O prefeito tem razão. O homem é o cara aqui, viu? O cara também da gestão. Além de Mário, Bento e Rui, são executor, Cavalcante, e vocês são os técnicos que fizeram acontecer. Eu não posso tirar o mérito, né, mas eu sei que não é isso tudo. A gente sabe que eu tenho minha fatia de ajuda. Mas se você não fizesse, vamos botar um espírito. Se você não fizesse esse pré-projeto para iniciar a discussão, aonde queria parar? A ponte ia ser construída, ia parar onde? Ia parar ali na cabeceira. Da onde? Do aeroporto. Você sabe quem está me ouvindo, sabe onde é, hein? Você sabe onde é? Perto do Opaba. Fala aqui como que foi. Perto do Opaba, você não ficaria ali engarrafado, você ia ficar preso ali, não conseguiria nem chegar, nem ali na Praia dos Milionários, você não ia conseguir chegar ia ficar mais de horas, porque eu pego o engarrafamento que é o pra frente, que é o terminando ali a duplicação. As duas vias e fecha ao posto. Isso, é onde eu moro logo depois ali de frente a quase as cabanas. Já existe a segunda etapa da duplicação. Exatamente, ali na época de temporada, eu já fiquei para ir para minha casa mais de uma hora parada.
Então você imagina se a ponte terminaria ali, no Paba, no mínimo você para chegar para chegar na Praia dos Milionários, você ia gastar pelo menos assim umas 3 horas, no mínimo. Então, o governador e o prefeito aí são os politicamente, mas você, Sim, a parte a técnica, parte sim. técnica tem a ver Sim, com sim. o trabalho também, vamos ser justos, Cavalcante. Então, Com parabéns. a parte técnica, sim, Parabéns com pra certeza. você A também. parte política foi feita Quem de direito, isso aí a gente sabe do papel que foi. inegável. Existe um pré-projeto já em andamento, né? Você tem alguma coisa que quer falar ou você quer falar depois, outra época? Deixa Tá em segredo, né? Mas manda ver, Fabiola. Vamos lá, George. Você contou aí a história, né? De um jovem promissor, um cara estudioso, um cara que investiu na carreira, que acreditou nos estudos como uma fonte de mudança, né? E de evolução. E isso é notório e ninguém pode mudar a sua história e o seu legado. Você tem a sua parcela dentro da construção desse projeto, que é a Ponte Estaiada de Ilhéus e que é a grande mobilidade que a nossa cidade encontrou dentro desse projeto. Então, o nome de George Moreno ficou marcado nisso. Só que, para além de tudo que você construiu como servidor público, você é um empreendedor. Um empreendedor, e além de empreendedor da noite, você é um investidor, você acredita em pessoas, você investe em projetos. Eu queria que você fizesse essas duas respostas aí, nesses 2 cortes para mim, para que a gente pudesse entender de casa que, para além de tudo que você trouxe para nossa cidade, você ainda assim continua investindo e apoiando. E eu queria que George, agora empreendedor, pudesse falar quantos empregos você gera direto e indiretamente, quantas pessoas passam em média ali, o que é que você faz circular no comércio de Ilhéus como empreendedor. Quando eu decidi, né, viver em Ilhéus, que hoje eu já trouxe a minha família para morar, eu já tenho uma residência aqui em Ilhéus, e decidi investir na cidade, foi justamente por acreditar na cidade, né? E hoje eu tenho uma empresa de eventos aqui na cidade, né? Uma casa de eventos na cidade. E eu tenho... Pode falar o nome. Aqui emprego... no Alô Ilhéus pode fazer propaganda. O George está falando do Mar Aberto. Já quer fazer merchandising, né? Pode fazer, mas é a grande casa de eventos da nossa região, da nossa cidade, que tem aí, durante todo o final de semana, proporciona esse bem-estar, esse momento de lazer para os ilhéenses e para todos que visitam a nossa cidade. Sim, verdade. Eu por estar nesse ramo de eventos, né, tá sempre fazendo, que é algo que também gera fomentação no turismo. É verdade. Porque quando você tem uma cidade que a sua noite também é movimentada, você tem também o interesse de ir. Sim. Porque é diferente, você vai para um município e depois você vai fazer o quê? Nada. Não tem nada a fazer. Como você vê vários. Né? Então a gente se preocupa com isso. Né? É lógico que a gente está sempre investindo. Eu tenho os meus funcionários, tem 21 empregados direto, de forma indireta, e mais de 30 de forma indireta. São aqueles fornecedores, né? O cara que eu compro gelo, o cara que eu compro a cerveja, o cara que eu pego para dar uma ajuda na limpeza. Os petiscos, né? Os petiscos, a comida, o cara da iluminação, o técnico do som. Então, se eu for listando aqui, tem o cara da manutenção, né? Então, George gera emprego, né? Segurança. Então, são muitas pessoas envolvidas. Como você falar, o empresário, eu lido com várias famílias. Por isso que eu sei a importância, eu volto lá, da questão do salário em dia. Né? Eu faço questão de pagar sempre em dia o salário dos meus funcionários, justamente porque eu sei qual a necessidade, o quão importante é isso, você se programar para algo e ter essa valorização. Né? Então, eu ajudo, eu tenho esses funcionários de empregos diretos e indiretos, assim como faço ações sociais de alguns atletas, né? Principalmente de futebol, de lutadores de jiu-jitsu. Eu estou sempre ajudando com inscrições, com despesa de passagem, ia falar isso, com viagens. Eu tenho alguns relatos de alguns... Que eu ajudei bastante. Eu tenho hoje, estava fazendo a lista, tem 45 atletas que eu ajudo
justamente para poder incentivar o esporte esporte. da nossa Hoje, inclusive, cidade. atualmente, inclusive, tem um que mora em São Paulo, justamente porque foi disputar um campeonato que eu ajudei, ele não iria, ele estava sem condições de poder ir. Falei, não, você vai, eu vou te ajudar. Ele foi destaque, né, no campeonato e foi receber um convite para dar aula em São Paulo. Né? George Moreno também é filantropia. Ainda tem. Ele me agradece bastante referente a isso, né? Que foi algo que ele não esperava e terminou recebendo essa ajuda, deu tudo certo. E é o que eu sempre falo, quando a gente ajuda alguém sem olhar quem, né? A gente faz o bem sem olhar quem, as coisas começam a fluir com mais naturalidade. Tanto é que é algo também que com certeza é um ponto positivo para mim, para a minha pré-candidatura, mas que não foi algo armado, não foi algo, vou fazer isso por conta disso. Né? É algo que eu já fazia. Né? Como eu faço várias ações sociais, eu sempre entreguei ovos de Páscoa, brinquedo no Dia das Crianças, brinquedo no Natal. Né? Eu estou sempre fazendo essas ações, arrecadando alimento, inclusive lá no Mar Aberto. Esse mês de maio é o Maio Solidário. O que é isso? É o mês todo, quem levar 1 quilo de alimento não perecível, né, tem desconto na entrada. Olha que coisa importante, gente. Em tempos, né, difíceis, a gente está vivendo aí que até um estado tão rico como o Rio Grande do Sul passa por momentos difíceis, como está passando agora, e a gente sabe que dentro da nossa população, e aí é uma questão que quem tem fome tem pressa, não espera. E saber que um projeto, né, que uma casa noturna de Ilhéus está tão engajada nesse processo é muito gratificante. Mas eu quero dizer, mas eu quero dizer para vocês que não é só isso, que só nessa pauta que o Mar Aberto, e aí eu posso dizer o George Moreno está engajado. E aí eu vou falar quanto presidente do projeto de Mulher para Mulher. Uma das primeiras pessoas que eu apresentei o projeto do selo de casa que protege a mulher, né? Nós temos um selo que o de Mulher para Mulher criou, e o Barcelona de Ilhéus, que foi o grande incentivador desse projeto, que colocou na sua camisa aquele uniforme rosa que nós jogamos contra o Vitória, que ganhamos dentro de casa por virada contra o Vitória. Não é muito difícil ganhar do Vitória, né? Mas eu vou repetir mas foi aqui. Campeão baiano. É porque tem alguém aqui que gosta de falar isso, mas tudo campeão, bem. no final ganhamos o título. E, então, assim, o Barcelona investiu nesse projeto de mulher, acreditou, aquela camisa rosa tem a assinatura do de Mulher para Mulher, e com uma mensagem linda, que não é não, que não se deve abusar da mulher, que não se deve à violência, e a gente levou isso para o campo de futebol. E eu confesso que nós tivemos dificuldade de algumas empresas de aceitar esse selo e de aderir a essa causa. E eu já quero, George, em nome do projeto de Mulher para Mulher, agradecer a você por ser esse empreendedor com essa visão que cuida de pessoas, que cuida de mulheres. O George vai ser a primeira casa de Ilhéus a abrir as portas de dizer que não é não. Vai ter o selo de proteção à mulher colocado lá na parede. Coisa linda, parabéns. E trabalhar. Uma causa muito nobre que as pessoas precisam entender. Nós estamos vivendo em um país onde o índice de violência contra a mulher é muito grande. E nós tivemos aí, nos últimos meses, né, começando lá em dezembro, um histórico terrível na nossa cidade, de 6 feminicídios, e que maculou. E nós precisamos educar os nossos jovens. E a casa onde você tem o seu empreendimento, é uma casa que recebe muitas pessoas, e a gente sabe que naturalmente o lugar onde se tem a bebida envolvida acaba se perdendo um pouco da questão dos limites. E se você dentro de uma casa como o Mar Aberto, que é uma referência da área de entretenimento, né, de shows dentro da cidade, é uma marca, você consegue lembrar para as pessoas que ali estão a respeito do direito da mulher e que não é não. Se uma mulher te disse não, você precisa respeitar, a gente consegue evitar várias coisas acontecendo. Então, eu quero te parabenizar por essa postura séria e de respeito a todas as mulheres da cidade de Ilhéus e região. Na verdade, eu não poderia deixar de abraçar uma causa tão importante, né? E tão nobre, né? Que a gente volta e incide na questão da educação, né? Da questão da informação. Então, quanto mais informação
for passada para outras pessoas, mais conhecimento for adquirido, a gente consegue diminuir, inclusive, essa questão da violência. Eu volto lá um pouquinho no passado. Uma das ocorrências na verdade, a ocorrência que eu mais atendia como policial militar era a Maria da Penha. É impressionante. Na verdade, eu não me lembro, quase todos os serviços eu atendia um chamamento, chamamento de socorro, né? de Maria da Penha, né, que teve uma confusão, e que, se tivesse essa informação, a informação que fala, na verdade, é o quê? Aconteceu, o que eu devo fazer? Né? Lógico que a gente trabalha nessa questão do evitar, do instruir, do proteger a mulher, né? Mas é muito importante, inclusive, não é você que tem que me parabenizar ou agradecer, sou eu que tenho que te parabenizar e agradecer por cabecear, por presidir uma causa tão nobre, né? Que é defender o direito das mulheres, que é levantar essa bandeira, porque eu sei muito bem o que levantar uma bandeira em um mundo com certo tipo de preconceito é muito difícil. Como você mesmo falou, você teve alguns lugares que você não teve o acesso. Então, outras pessoas poderiam desistir de poder caminhar, não quer, também não vou mais. Tem muito disso, isso é natural, né? Mas você, mais uma vez, demonstra ser uma pessoa guerreira, uma pessoa imponente, né, que consegue levar essa causa adiante, e eu tenho certeza que você vai ter o êxito, você vai colher esses frutos, justamente por estar levantando uma bandeira de uma causa excelente, né, e bem justa, na verdade. A gente falou de George, estudante, né, estudioso, vencedor como estudante, que linkou o sucesso profissional com o sucesso acadêmico. A gente falou, olha só, a gente falou de um George que profissionalmente teve seu êxito e deixou seu legado, que ninguém vai tirar da história da cidade, né? Falou agora de um George empreendedor, de um George voltado para as causas sociais, e um jovem político, anotem, um jovem político com know-how desse, pré-candidato a vereador pelo PSD, viu? Lembra aí qual é o partido? Eita, que ele fala com tanto orgulho. PSD, Jota. É o PSD. Ele é um dos pré-candidatos. São 22, sendo 7 mulheres, 6 mulheres, né? São 6 ou 7? 7 mulheres e 15 homens. E ele é um dos quadros mais preparados. Não é porque é meu amigo não, viu? É de verdade. Tudo que vocês ouviram aqui, vocês que estão nos assistindo, se não assistiu completo, volta lá do início. É um cara que tem um know-how para ser um representante legítimo do povo. Agora eu queria fazer uma perguntinha antes de eu fazer outra pergunta macro. A política normal, tradicional, quando chega um cara como você, técnico, não fica meio agoniada, não? Na verdade, a gente escuta algumas coisas nos bastidores, né? De assuntos, pô, esse cara, tal, até porque eu tô entrando na política, na verdade não é entrando, que a gente já participa. A gente Falo já parte eleitoral, porque você já fazia política técnica. Eu já fazia ação já política. Ações, exatamente. Então a gente sabe que a gente escuta algumas coisinhas, mas em prol da realização, em prol do fazer, sabe? Pô, aquele cara ali, eu não tenho raízes políticas para poder tendenciar para lá. Eu quero resolver. Por ser técnico, eu trago a solução. Eu trabalho em prol da solução. Então, tem um problema, não adianta. Tem um problema, como a gente está vendo frequentemente agora, atualmente, inclusive nas redes sociais. Tem um buraco aqui. A oposição está fazendo campanha com buraco, pelo amor de Deus. É tipo assim, não existe isso. É tecnicamente, você tem que apresentar e mostrar como deve ser feito. Apresentar um projeto, tem aqui uma situação. A gente sabe que a maior oposição de qualquer governo são as chuvas, né? Isso aí é fato em todo o país, em todo o mundo. É assim. Até em Dubai, né? Até em Dubai, né? Que tem um recurso. Então, é compreensível, vamos voltar um pouco de como era a cidade, de como está. Tá bom? Aí eu falo assim, está bom,
Tá bom. Deixa ele responder. Pode fazer aí o recorte de Ilhéus 7 anos atrás e do Ilhéus agora. Tá bom, tá 100%? Não, e nenhum governo vai deixar. A pessoa... a pessoa que prometer que vai ficar 100%, já tem certeza que está mentindo, porque nada consegue ficar 100%. Porque existem vários fatores, várias interferências, mas devemos sempre buscar a melhoria. O que diferencia um governo do outro é aquela coisa que eu te falei do sucesso, é não desistir, é continuar, é tentar melhorar, é se especializar, né? É buscar sempre uma melhora, não individual, e sim em conjunto, né? Que você consiga abranger o máximo de pessoas com aquele benefício. Então, é muito importante todo esse levantamento, porque a oposição faz assim o buraco ali e não apresenta uma solução, não apresenta nada. Não é uma oposição propositiva, né? Não é uma oposição inteligente. E eu falo isso agora, eu volto pelo lado empresário. Tem que existir a concorrência para que seja melhorado, porque se não existisse a oposição, o governo ficava acomodado. Então, tem uma coisa, por exemplo, pronto, então, como o governo está demonstrando, se você pegar atualmente, o Ilhéus já voltou com força total. Mas por quê? Existe um processo, existe um tempo, que o pessoal da oposição até sabe que isso existe. Mas isso eles não comentam, né? Eles falam, existe um processo, um período de licitar até a execução, mas eles não fazem isso. Eles falam que não está fazendo nada. Mas não está fazendo porque está licitando, existe normas jurídicas a serem cumpridas justamente para que o governo não seja sancionado com qualquer erro ali burocrático. Então, existe-se um prazo, tem que ser feito, vai ser feito, mas vai ser feito da maneira correta, né? E muitos opositores sabem disso, só que não chega ali um buraco. Tem opositor que está fazendo campanha de buraco. Então, assim, chega a ser engraçado, mas é verdade. Vai ficar rebatendo, vai ficar levando em consideração? Tenho certeza que não. Tem que mostrar de que forma. Tem que mostrar o trabalho, tem que mostrar de como vai ser feito, tem que mostrar as mais de 230 ruas foram asfaltadas no governo do Marão. Então, eu, quanto diretor, a gente colocou mais de 8.000 metros lineares de sinalização viária, colocamos mais de 1.000 placas na época, né? Eu falo na época, sinalização. Na minha gestão, de lá para cá teve muito mais. Só no meu período. Sim. No meu período como diretor. Placa de sinalização, que é a sinalização vertical, horizontal. Então são várias demandas, várias Agora, que você pegar. uma cidade que tem um salitre e uma complica, né? Sempre tem esse problema. Isso é importante ressaltar, né? Eu como técnico agora, Ilhéus tem essa tipicidade, né, da questão da sinalização, porque tem realmente o salitre muito destrói. Ainda tem aquele salitre que leva os fios, né? Os salitres que levam os fios para iluminação. Ainda tem isso aí, é inevitável, né? Não deveria acontecer, mas acontece. Ô Jorge, você lembra que em 2020 a gente convidou para fazer um bate-papo, uma live? Você sabia, Fabio? Em 2020 eu chamei Jorge para fazer um bate-papo. Foi até engraçado, porque na época eu fazia parte era da oposição. Aí a gente... Eu ainda perguntei, eu falei, pode ir ou não pode? Aí o prefeito na época... Conta essa história, quando eu te convidei. Você me convidou, né, para fazer a live, na época você então era oposição no governo. Eu fiz essa live com ele. Eu fiz uma falando de política pública para mulher. E aí, só que eu desci o sarrafo de... Ele veio... Comigo ele foi devagar, porque eu sei a idade dele, ele é meu amigo de infância, e comigo foi devagar. Você estava de errado, não era? Foi, e eu respondi a ele tecnicamente como deveria ter feito. Tanto é que não teve um empecilho, é aquela coisa, o governo... A diferença de fazer uma oposição forte, fazer uma oposição, eu fazia dura, outra mas... A orientação, porque assim, quando a gente está sentando na primeira cadeira do órgão, que seria o secretário,
a gente tem que ter algum direcionamento Isso. político, né? Que na época eu era apenas técnico. Então, o prefeito falou, não, pode responder naturalmente, porque poderia ouvir aquela restrição, não tem. O governo de Mário hoje não tem o que esconder. E até era bom, viu? Não tem o que esconder, não tem o que deixar de falar. Né? Foi feito isso aqui não foi feito por conta disso, e vamos galgar isso. Então não tem o que falar, então pode falar. Tanto é que foi um bate-papo Bem legal, né? excelente. Tá registrado lá, viu, eu botei no YouTube, tá no YouTube, quem quiser assistir, tá no meu... Né? Foi um bate-papo excelente, conseguimos tirar muitas, você fez várias perguntas, algumas tendenciosas, mas eu consegui. Você viu que eu botava uma casca de banana pra ele. Então a gente... Mas ele é muito inteligente, ó. Esse rapaz aqui é muito inteligente, viu? Muito inteligente, muito capaz. E ele, Fabio, se desenrolava. As minhas perguntas eram muito Era de opositor, mas com objetividade. Então ele se saía muito bem. Né? E aí, engraçado foi que eu pensei, não vão deixar ele fazer. Porque eu disse de outra parte, não foi. Não consegui. Mas eu não xingava, pelo contrário. Aconteceu um negócio engraçado, Jorge. Quando eu falava alguma coisa nas minhas redes, na sequência a galera estava dando a resposta, que eu achava muito interessante. A brincadeira começou assim. Falei, então conserta, né? Então vamos lá. E aí a galera ia depois dar uma nota, fazia nota. Era uma confusão, os caras retavam porque chegavam, não pode dar voz a ele não, porque senão ele vai crescer. Eu falei assim, eu não quero crescer, eu quero que faça isso. Esse J e as histórias de JJ, viu, gente? E é isso que E a gente ficou amigo, né? De lá. Foi a partir daí que a gente... É isso que deve ser feito. Na verdade, quando você fala assim em oposição, você pode ser opositor, mas mostra, é necessário para você realmente não parar. Né? A concorrência é necessária para você não estagnar. Exatamente. Né? Você está se buscando a melhora e para poder estar oferecendo um melhor serviço para a população. Então, não adianta você só... chega a ser chato. Chega a ser chato. Exatamente. Então, chega um ponto que fica... tá, beleza. É chato. Ninguém liga. Ninguém liga mais. É tipo assim, tá aqui, tô com esse problema, né? O que deve ser feito é isso, isso e isso. Deve ser feito uma correção, deve se chamar a empresa para fazer um recapeamento de uma área maior, porque ou então deve ser feita uma drenagem anterior a isso. Então, são várias outras coisas. Ou então, naquela área, foi-se feito realmente um paliativo para que venha uma reforma maior, uma macro, para poder sanar o problema. Porque, às vezes, tem situações que o município não tem recurso necessário para sanar o problema, mas tem como fazer um paliativo. Então, o pessoal pega isso como, fez aqui, só dá para obrar, pronto, acabou. Então, não é assim, né? Quando você está em luta em prol da melhoria da comunidade, do cidadão, você busca meios, né? Acreditamos que a conversa e o diálogo, a gente consegue resolver tudo, né? Quando você está ali, se a oposição fosse algo de você conversar, alinhar, algo do tipo, era apresentar até propostas que às vezes até, como você comentou aqui, a questão do Vale Refeição que o prefeito, toda a oposição validou. Exatamente, foi 100% de aprovação. De aprovação. Então, deve-se ter feito dessa forma. Que era maluco de voltar com você. Porque justamente a função do vereador é justamente essa, é ser fiscal do povo. É melhorar a condição de vida para o povo, para a população. Então, não adianta. O pessoal chega aqui, vai falar isso, vai prometer mundos e fundos, não vai. E a gente sabe que não é assim. Eu, por ser um cara técnico, eu sei, isso aqui consegue se fazer. Isso aqui dá para se fazer. Não se promete aquilo que não se pode entregar, né? Exatamente. Então, isso aqui dá para prometer, porque tem como ser cumprido aqui na frente por conta disso. Pronto, ok. Não é aquela coisa de vou mentir, eu estou fazendo essa pré-campanha, né, justamente baseado nisso. Inclusive, meus amigos e meus apoiadores estão cientes disso, estão comigo por conta disso. Eu fico curioso em saber, você como técnico, acadêmico, um profissional do ramo da pedagogia e ensino no geral, como é que está sendo a população recebendo a sua pré-candidatura? Eu confesso para você que está sendo muito
muito mais, está sendo, a adesão está sendo bem maior do que o esperado. Né? Eu vi as fotos, tá, George, de um evento que você fez aí, de uma reunião de lideranças. Eu falei, gente, George tirou de liderança de toda a Ilhéus. Tinha um povo muito grande, verdade, um número de pessoas. E ali são amigos, né? São pessoas próximas, inclusive teve, pelo horário, pelo dia, muitos não puderam comparecer. Mas assim, quem estava ali me conhece e sabe que eu sou essa pessoa. Se eu não puder fazer, eu não vou fazer, eu não vou prometer. Né? Agora, assim, se eu não puder fazer e tem como a gente correr atrás para tentar conquistar, para tentar resolver, porque às vezes eu não consigo fazer naquele momento, mas o seu caminho qual é? Né? Por ter conhecer como a máquina gira, a gente consegue correr atrás, a gente consegue pleitear, a gente consegue pedir. Então, aí é mais fácil do que chegar, vou te prometer isso, tal, e não é assim. Falar com o técnico é bom, né? Porque quando você conversa com o técnico, você vê a realidade da nossa cidade. Sim. E aquilo que de fato pode e que não pode. Porque quando se não tem o conhecimento técnico das coisas, tudo se torna um factoide. Verdade. Você não sabe qual é a realidade. Então, poder conversar sobre esses assuntos com você, George, é muito importante, porque traz para a nossa população não só a informação de quem é George, mas sim aquilo que George propõe sendo eleito, né, como pré-candidato. E se você sendo o técnico, eu não posso deixar de te fazer essa pergunta, de trazer essa realidade para você. Bento, gestor, né, o nosso secretário de gestão, Bento Lima, é um cara extremamente técnico. Mário Alexandre, um cara extremamente político, que contou com o braço desse técnico para fazer com que Ilhéus avançasse, que Ilhéus conquistasse tudo que se tem hoje. Como você avalia a indicação do nome de Bento Lima para a sucessão de Mário Alexandre? Eu queria que você me fizesse uma avaliação técnica, mas que você colocasse a avaliação muito pessoal nisso também. A minha relação com o Bento Lima, o secretário Bento Lima, eu nunca tive nenhum problema, eu sempre me dei bem com ele. Dois caras inteligentes, né? E eu costumava dizer, inclusive eu falei, eu não sou um cara de puxa-saco, inclusive foi uma das reuniões que a gente teve em particular. Eu ainda falei para ele, Bento, eu não sou um cara de... Se você espera que eu vá puxar o saco, eu não sou esse cara. Né? Eu sou um cara técnico. E para mim, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Por quê? Porque ele conseguiu gerir por muito tempo, né? Quando ele fala gestão, ele fala Mário Alexandre e Bento Lima, que era uma coisa só, e na minha opinião, não teria outra pessoa para Mário indicar, a não ser Bento Lima, para poder dar continuidade no que estamos fazendo e no que está por vir, né? Então, não teria um outro nome. Então, a situação técnica, Bento, voltando, eu elogiei bastante ele, né? Que o comando dele, ele consegue olhar a gestão de cima e consegue organizar várias secretarias, várias situações, vários estados de governo, né? Então, na minha opinião, foi uma indicação certa, mas a gente sabe que por ser técnico, ele não aparecia tanto, inclusive tanto nas melhores propostas, construções do governo, feitos do governo, como ele simplesmente não aparecia, porque é aquela coisa assim, ó, ele participou, fez tudo, ele na hora da conseguiu. foto não estava. Na hora da foto ele... É engraçado que você está falando isso, porque aquela foto que você aparece... Ele está bem no cantinho. Tem uma Bem, foto tá que do ele lado aparece. bem no Porque cantinho. ele é o cara, eu falo sempre que o gestor é o cara das paredes. Isso. É o cara que ninguém Dos vê, bastidores. que é o que entra mais cedo, é o que sai mais tarde, é o que ninguém encontra nos corredores, porque está debruçado sobre a papelada para fazer o processo acontecer. Você lembra da foto? Qual é? Ah, sim, Aquela eu foto, eu lembro. não sei se foi por acaso que você apareceu ou que quiseram tirar você. Mas Não, eu acho que ele estava apresentando o projeto. porque no fundo está bem claro o governador fazendo. Sim.
prefeito também lá bonitão lá todo, né? E ele já olha aparece apresentando o projeto. rapaz de gravata, você já viu a foto? Rapaz, e rodou a Bahia. E só voltando, na Bento verdade, tava atrás, não foi? a indicação de Bento é fundamental para poder dar essa continuidade, porque ele já sabe todo o trâmite, já sabe tudo o que está acontecendo, para poder dar continuidade. Porque um exemplo, aí, vamos lá, o cidadão, a pessoa, ele quer votar para poder mudar, para poder melhorar algo. Pronto, mudou o governo. Aí daqui que o governo comece a pegar, que tal, passou um ano, só vai começar a pensar em fazer outra coisa, porque é quando vai se começar a poder gerir, a entender as coisas. Então, essa pessoa que quer fazer essa mudança já vai perder mais outro ano aí. Então, não é coerente. E não é algo que está ruim, né? Não é algo ruim. A pessoa, o cidadão, que falar que a gestão de Marão foi ruim, pelo amor de Deus, está sendo incoerente. Uma coisa é você ter lados, você ter a sua opinião política, uma coisa é você não gostar da pessoa, mas você argumentar contra fatos é difícil. Mas é difícil não gostar de Marão. Você pode não gostar da política do grupo de Marão, mas agora da pessoa. Porque quando você apresenta fatos, o que Ilhéus, você pegar Ilhéus 7, 6 anos atrás, para hoje, é outra. Isso é fato, não sou eu que estou falando, isso é fato. Isso é fato. Quem está falando aqui é um técnico, um cara que tem um know-how, ser um servidor público, concursado e efetivo, né? Não é redundante, não? Não, porque tem Tem o concursado temporário, que ele sai depois de um tempo, e o concursado efetivo. porque eu Não tá errado, não. Sou meio tabarando essas coisas, né? Tem não, tá errado não. É porque já passou dos 45 anos e tá assim. Falei, gente, só queria entregar a idade dele mesmo, que ele tá desse jeito, desde cedo. Mas, Georgia, assim, a forma como você faz essa análise técnica, né, a respeito da gestão de Mário, a respeito da gestão de Bento, traz uma realidade pra gente que a gente precisava ouvir de um técnico. Exatamente. Você faz isso. E não só de um técnico, de um gestor. Que participou nas pontas dos principais projetos de mobilidade urbana. Tem algum projeto que a gente não falou que você participou de mobilidade, que é a sua área? Que assim, eu não lembro aqui, mas se tiver, você pode trazer para mim. Na verdade, uma das coisas que vale ressaltar também a questão da gestão de Mário, passamos pela pandemia, né? Sim. Que foi algo muito Eu acho impactante no mundo. Eu acho que foi uma das piores fases, eu acho que da vida de todos os seres humanos. Todos os seres humanos. E na pandemia, eu como técnico da Cena, quando eu vim para Ilhéus, eu morava sozinho, jovem e tal, aí termina não se preocupando tanto, né? Então a gente trabalhou, a secretária aqui podia trabalhar, teve aquelas restrições, mas foi onde a gente sinalizou bastante, colocamos faixas de pedestres, sinalizamos as vias, ponto de ônibus, lombofaixas. Eu lembro e que tem um projeto, lembrei agora aqui, projeto importante que hoje você já vê com naturalidade, tem aquela faixa elevada de pedestre do Paredão, né, que foi implantação ali comigo, que se fez a necessidade aquela ideia foi a gestão que trouxe. Exatamente. Porque aquilo já tinha visto nas capitais de Salvador. Mas aqui não foi. A primeira faixa elevada de pedestre aqui da cidade foi agora. Eu nunca tinha. Então não tinha Ilhéus. Que é algo... Que não é lombada. Não é faixa elevada de pedestre. Que aquela, você vai, passa, tem a rampa e desce com o carro. Né? Tem a lombofaixa, que são os quebra-molas. Então, ali foi a primeira da cidade. Hoje ele já está executando em outros locais da cidade. Mas ali foi muito impactante para poder o quê? Educar as pessoas. E a gente via que tinha uma situação, para você ter ideia como era, eu lembro, agora me veio um flashzinho da época, que para ser colocada a faixa elevada teve que se rebaixar um pouco o meio fio e para poder ser feita a faixa elevada de pedestre, porque tem umas normas técnicas. Então, foi feito o rebaixamento do meio fio e estava lá, ainda não estava finalizado. Então, o pessoal falou, como é que pode? A calçada, isso aqui é uma rampa para cadeirante. Aí a oposição botou um cara de cadeirante para subir. Eu falo, meu Deus, nem terminou ainda para poder colocar. E quando colocou, aí esse cadeirante sumiu, a pessoa sumiu, ninguém fala mais nada. Então, apontar é fácil, mas chegar lá, se propor
dar cara a tapa para poder fazer, que é o complicado. Agora eu Eu posso fazer lembro- uma... Continue. Eu lembro que na época da pandemia você falou desses feitos, né, que aconteceram. Eu lembro que na época a oposição tirava foto disso e dizia assim: em meio à pandemia, a prefeitura continua expondo os colaboradores. Ou seja, a prefeitura estava trabalhando, não parou os serviços e trabalhou de forma que tinha lá as normas de segurança, Sim, com sim. máscara, com tudo que acontecia. E ainda assim, a prefeitura apanhou por conta da situação que estava trabalhando em período de pandemia, né? Um negócio Foi, complicadíssimo. Foi um período bem complicado, mas bem produtivo do lado do trabalho, né? Onde deu para poder Bom ver essas deu coisas poder- assim. O técnico, assim, eu bato sempre nessa tecla, o cara que... O político ele tem a mania de levar pro lado mais filosófico, pro lado mais emocional. Você tá vendo um cara falar de forma técnica de algo de trabalho, tá vivendo de trabalho. Então você tá vendo um pré-candidato a vereador. Não é uma promoção apenas, cara. Eu tô aqui falando de um cara que tem conhecimento de causa. E a gente vê tantos candidatos mulambo por aí, cara. Que aí por isso que eu tenho que dar vazão, dar vez, dar voz e dar oportunidade para vocês, para pessoa como você que tem capacidade técnica, preparo acadêmico, vontade de trabalhar e tem um know-how do conhecimento. Então você tem toda uma cartilha E serviço prestado na nossa cidade, né? Então, assim, a gente vê os candidatos aí, pelo amor de Deus, cara. Não É que vão... colocou aquela coisa que nunca fez nada, só sabe falar mal e provavelmente não vai Não apresentar vai, nada. e aqui você falou de coisas que você está fazendo, que já fez, e sugestões para a construção. Então, assim, anote esse nome, ainda não é número não, é nome, George Moreno. Esse nome Moreno é italiano, espanhol, porque aqui já veio tanta gente de outras nacionalidades. Conta aí um pouquinho rapidinho antes da gente... Isso aí, se for prolongar, vai demorar mais. Mas é mais de um pouquinho. estrangeiro também? Não, não. Porque aqui já veio um bocado de... É nome confuso. Verdade. Mas, George, eu queria nesse momento, como diz o tempo ruge, já contamos toda a história e a gente tem a certeza que Ainda a gente tem vai... mais, viu? Tem história, né? Tem só um ponto que é bom destacar, a questão do que foi levantado no governo, que é muito importante. Foi feito um estudo, né? Uma questão da parceria que o prefeito Mário Alexandre conseguiu. Foi feito um estudo de origem e destino aqui na cidade, que é muito importante para poder ser feito o plano de mobilidade urbana. Sim. Né? O que é isso? O estudo de origem e destino. Estudo da geografia, entendo bem o que você está falando. Então, origem e destino é o seguinte, mas quando você porque tem vários aspectos, Isso. né? Então, o aspecto da mobilidade, que é onde vai ser feito, vai ser uma base de estudo para a implantação do plano de mobilidade urbana que Ilhéus precisa. E vai pode falar, Principalmente a aí você utilização das você bases, chega e fala assim, que Ilhéus precisa, mas precisa ser feito de maneira correta e vai ser feito. E é uma das necessidades e pedidos do prefeito Mário Alexandre. Mas não é algo simples. Não, tem que ter uma Não é algo tecnicidade, simples. Isso eu estou falando como técnico. Se a pessoa que está falando que o plano de mobilidade chegou e fez, Isso aí mentira. Isso é mentira. utilização do espaço daquela região. Isso é mentira. Então, a base do estudo de origem e destino é o seguinte. Dos estudos, né, Sim, que é bom, vou só pontuar esse, Sim. é aquela questão que ele vai fazendo um levantamento em determinados bairros, onde como as pessoas se locomovem Isso. durante o dia. Elas se locomovem, se é de bicicleta, carro, se é de carro, se é de moto, se é de carona, se é andando. de barco. Para quê? Não adianta você colocar uma ciclovia em um bairro que ninguém anda de bicicleta. Entendeu? Então não adianta você melhorar a calçada em si, né? Aquelas pessoas que mal saem, elas andam mais de carro. Então você tem que realmente direcionar para onde são as melhorias, para depois vir um macro e ficar 100%. Então, é o estudo da necessidade específica de cada De bairro. cada bairro. Aquela pessoa que sai mais, aquele bairro, pessoas se locomovem mais de ônibus, então tem que ser melhorado as vias de ônibus, as linhas de ônibus, tem que ser melhorado o asfalto, o acesso, para poder melhorar a locomoção daquelas
pessoas daquele determinado bairro. Na minha rua eu estava verificando um tempo atrás, eu tirei uma foto, depois que eu vim a ver a importância da foto. Aí tinha um cara andando, literalmente em cima de um cavalo, um cara de bicicleta, um cara com patins. Numa foto eu falei, caramba, e um carro na contramão, não, do outro lado vinha um ônibus. Na Princesa Isabel, tudo na Princesa Isabel. Então assim, Ah, meu filho, mas na princesinha sai de tudo. Até JJ lá, ó. JJ, isso aqui é relíquia, tá? Fabiola e JJ, nascidos na Princesa Isabel, a gente tem a história pra contar, porque ali dá de tudo naquele é uma via bairro. que liga o centro, a saída da cidade com mais rapidez, né? Eu acho que você é um cara, além de ser uma pessoa super gente boa, que Ilhéus ganhou muito com a sua chegada. Ele fala que foi um depoimento ilhéense, mais novo que você, mas Tem até um ponto, pode continuar. Ilhéus ganhou muito com a sua chegada, porque você trouxe qualidade, né, nas suas abordagens, você veio para cá. Talvez você veio com o objetivo e acabou acontecendo outras coisas, mas foi muito importante sua chegada aqui. Para Ilhéus, em especial, porque ganhou um servidor atuante e preparado. Então, assim, eu acho muito interessante sua chegada aqui. E de outros que a gente já tem um papo aqui, né? A qualidade do serviço público de Ilhéus hoje, como tem avançado, melhorado, graças à gestão também do prefeito e do secretário Pedro. Eu acho muito importante, mas pode pontuar. Inclusive é bom ressaltar que hoje eu resido em Ilhéus, né? A minha família reside em Ilhéus. Você trouxe toda a tropa? Trouxe. Eu trabalho em Ilhéus, eu tenho empreendimento em Ilhéus e eu recebi, né? Foi aprovado na Câmara agora aí o certificado de cidadão ilhéense. Ele recebeu o título. Ele já recebeu. Show de bola. Ele já recebeu. Não, já está aprovado, só falta... vai receber o título de cidadão ilhéense. Só a parte burocrática, porque já está papelado, já está pronto. Já está pronta. Por ser um ano político, não pode ser feita aquela cerimônia, né? Então, mas eu vou lá na Câmara. Mas antes de Fabiola terminar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para a galera aí que se liga aí no seu trabalho, que de repente vê você como um espelho, tanto para a juventude, como a galera mais meia idade, porque você é um jovem vitorioso na vida pessoal, profissional, e é sempre bom tirar pessoas como você. Deixa aí, mesmo que seja uma mensagem simples, que é importante ficar registrado. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço, né, ao meu amigo JJ, a minha amiga Fabiola, né, porque muitas vezes a gente não tem um espaço para poder apresentar, para poder falar um pouco sobre quem eu sou, de onde eu vim, o que eu quero, o que eu posso, né? Então, para aquelas pessoas que estão escutando, que estão até agora, né, no podcast, até esse final. 1h30 já. A gente tem de podcast de conversa, de bate-papo. Eu sou essa pessoa. Eu estou entrando nessa pré-candidatura, né, com o objetivo realmente de ajudar, na verdade, de continuar ajudando, de continuar melhorando, né? Não é algo de necessidade financeira, como muitos entram por conta disso. Não é o meu objetivo. Eu estou com o objetivo realmente de ajudar pessoas, de melhorar condições de vida e realmente de abranger o máximo de melhorias para a cidade que hoje é minha cidade. É a cidade de Ilhéus, é a cidade que eu escolhi, é a cidade que eu vou morar aí por muitos anos, né? Então, eu sei que eu tenho capacidade, sabe aquela coisa quando você sabe que você pode ajudar, você pode vestir a camisa e falar assim, eu tenho como resolver isso, eu tenho como fazer dessa forma, porque não adianta só você depender de outras pessoas. Então, o meio político, respondendo a sua pergunta, eu decidi entrar no meio político para poder a minha caneta fazer a diferença, né? O meu pedido, a minha solicitação, poder fazer essa diferença de ajudar as pessoas. Quando vocês chegam na comunidade, uma coisa que eu vi e recentemente, né, as comunidades que eu já ajudo, você vê que são poucas coisas, são poucos os pedidos, são coisas que dá para ser feito. Então,
A minha intenção é essa. A minha intenção é de entrar na política, conseguir o êxito e ajudar o máximo de pessoas possível. Para um cara que quer ser legislador, conhece muito, né? Muito, 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 muito. Esse papo, por mim, eu ficaria aqui várias horas. Primeiro, George, eu quero deixar você sair daqui se comprometendo em voltar para a gente fazer um papo sobre mobilidade. Nesse papo, eu vou trazer Renatinha para a bancada para a gente poder trabalhar. A Renatinha é jornalista, é uma grande pensadora, escolheu a nossa cidade, né, como cidade. Também. Como George também. Então, a Renatinha tem uma visão de mundo e traz muitas coisas aqui pra gente. Também é uma mulher do marketing esportivo, assim como eu. A Renatinha fazia o marketing do Colo-Colo há alguns anos atrás e veio para aqui. E a gente se conheceu assim, né, Renatinha? A Renatinha me entrevistando como marketing do Barcelona, como mulher que enfrentou todas as diversidades para fazer o marketing esportivo. E a gente se conheceu nessa grande jogada, nesse grande bate-bola, né? Na jogada perfeita. É o blog da Renatinha, aqui eu fazendo propaganda da Renatinha. Jogada perfeita é o blog da Renatinha. E a gente vai trazer ela para a bancada para a gente discutir mobilidade. Então, você tem esse compromisso conosco aqui no Alô Ilhéus. E quem é essa galera que está te acompanhando aí? Você pode falar quem é a galera que está acompanhando? Tá ali meu filho Matheus e meu amigo DJ Neto Nogueira. Neto hoje deu as caras no Alô Ilhéus. Rapaz, aí a galera boa, né? A galera boa. É seu filho mesmo? É, meu filho. Olá, tá vendo um jovem pai aí, tá vendo? E eu fico toda, porque assim, eu também tenho uma filha. Tem quantos anos? 20 anos. Pô, tem quase minha idade, velho. Jota. Ela foi ainda não, né? Não. Porque eu já sou avó, eu sou uma jovem avó. Eu sou uma jovem... Cara, rapaz, é a responsabilidade que você tem, né? De ser filho de um cara como esse cara aí. Não, a responsabilidade é desse pai. Não, a responsabilidade ser é filho dele. desse pai, ser pai desse cara, porque tudo que ele deixa de legado e de projeto é pensando nisso. Porque eu, quanto mãe, quanto vó, só penso nisso. O que é que eu vou deixar de legado para minha filha, para o meu neto? Isso é constantemente eu me pergunto e faço O isso. menino é bom, estudioso também? É bom, tá. Faz o que? Joga bola, estuda, Tá fazendo faculdade, já faz A engenharia. gente também, seguindo os passos do pai. Que bom, Estuda coisa lá, boa. estuda mesmo? Na UFBA. E está de férias, está de greve lá, né? Por isso que tá aqui. Que bom. O Neto, Matheus, parabéns por teu pai aí, siga os exemplos. E o DJ, eu acho que eu já vi o DJ nas festas da Neto, vida mas aí. Neto Nogueira é referência em toda a região. Neto, prazer ter você aqui, tá? A gente tá aí com um projeto, finalzinho de tarde do Alô Ilhéus. Vou trazer você para fazer um sonzinho aqui e contar a sua história. A gente quer contar todas as histórias dos músicos de Ilhéus. É um projeto que o Vini, que não tá aqui agora, o Vini Love, vem comigo nesse projeto. A gente tá contando a história e tá valorizando o povo da nossa terra. A gente tem talentos, grandes talentos, a gente precisa fazer isso. Você está de parabéns por valorizar esses talentos ali na sua casa. Gente, vai ficar por aqui, já com gostinho de quero mais. JJ, obrigada, Eu que amigo. agradeço. Muito obrigado. Por mais um Jorge, podcast. sucesso aí na sua caminhada. E mais uma vez eu reforço ao cidadão que está aí nos assistindo através de todas as redes, né? Esse rapaz aqui é um jovem quase santo, já tem até filho. Mas preparado. A gente começou cedo. Preparado, competente, um servidor público que colocou a vida à disposição do bem, da construção do coletivo e está aí como pré-candidato a vereador nas próximas eleições pelo PSD, nosso partido. E desejo sucesso na sua caminhada. Obrigado. E que os eleitores de Ilhéus olhem para você na sua capacidade técnica, capacidade intelectual, do seu conhecimento, porque Ilhéus precisa qualificar esse legislativo. Eu acredito que você, com seu potencial, com sua capacidade, experiência, pode produzir muito mais do que você já produz. Sucesso, irmão. Obrigado, meu irmão. Gente, mais um Alô Ilhéus ficando por Chegamos ao aqui. fim. Esse bate-papo de política enriquecedor que a gente trouxe para nossa bancada Espero que vocês hoje. tenham gostado, né? Porque eu adorei. Você gostou, Jorge? Gostei. E hoje, George Moreno, pré-candidato a vereador pelo PSD de Ilhéus. Vai ficar nas nossas redes sociais, segue lá, compartilha, fica conosco, porque nós precisamos do engajamento de vocês para fazer a nossa cidade acontecer. Gente, tchau e até o próximo programa. Deixa o seu tchau, Tchau, George. tchau. lá, por favor. Tchau. Tchau, gente. Abraço, tchau.